Bom dia, hoje são 10 de outubro de 2016, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Este aqui, mais um vídeo sobre o tema o Supremo Tribunal Federal e a prisão em segunda instância. Na segunda parte, no vídeo 2, mais um internauta, o Luiz Camargo, escreve ali sobre meu vídeo a respeito do assunto. E ele faz o comentário que aqui está no quadro. Talvez eu seja o único internauta entre milhões aí na internet, no YouTube, que dá crédito a comentários de internautas aí. Talvez eu seja o único, e eu gosto disso, porque é ali uma comunicação mais assim pessoal entre mim e esses internautas, apesar de não conhecê-los pessoalmente. Pois bem, o Luiz Camargo viu meu vídeo sobre Supremo Tribunal Federal e prisão em segunda instância e fez o comentário que aqui está. Vamos lá. Vamos lá. O Luiz Camargo diz assim, em relação ao meu vídeo: eu discordo do professor Eustáquio, não apenas por conta de convicções filosóficas, mas porque o povo, em essencial, grita contra a impunidade, e muitas vezes o faz porque não conhece os meandros da legislação, porque se soubesse, jamais permitiria que más leis fossem aprovadas. Mas os que possuem formação jurídica, quando percebem a injustiça por conta de legislação falha, deviam ser os primeiros a brigar por mudança constitucional. E quem não o fizesse, já em si, incorreria em conduta antiética. Isto me aborrece. Eis aí as palavras do internauta Luiz Camargo. Luiz, vou mostrar aqui, Luiz, como a sua concepção de justiça, o que é justiça para você. Vou mostrar aqui que a sua concepção está com um defeito, está manca, está aleijada. Vou mostrar a você. Logo aqui de início, Luiz Camargo, você diz assim: eu discordo do professor Eustáquio, não apenas por conta de convicções filosóficas. Vamos tirar aqui logo de início, Luiz, filosofia. Vamos tirar aqui e fazer uma divisãozinha aí, né? Uma separação. Filosofia e direito. Estamos tratando da ciência jurídica, não é isso? Muito bem. E essas convicções filosóficas que você tem aí, o seu senso de justiça, sinceramente, não está apoiado em convicções filosóficas. Ao contrário, a filosofia, que é a ciência aí a filosofia, que é uma forma de conhecimento sobre as coisas, ela não traz aqui este caso da Constituição da República Federativa do Brasil como um caso injusto. Ao contrário, a filosofia trata como justiça também o que diz a Constituição da República Federativa do Brasil nesse caso. Eu vou explicar isso mais tarde. Pois bem, mas continuando aí, você disse que o povo brasileiro grita contra a impunidade, não é? Só que o povo, Luiz, veja bem, veja aí em quem o povo brasileiro vota para vereadores, presidente da República, senadores, deputados estaduais, deputados federais, deputados distritais aqui em Brasília, governadores e prefeitos. Veja aí, Luiz Camargo, se o povo brasileiro tem condições de votar, meu chefe. Veja bem, você diz aqui que o povo é contra a impunidade. Será que ele é contra a impunidade? O povo brasileiro, Luiz, veja aí nas eleições, o que é que o povo brasileiro faz? Vota em corruptos e reelege corruptos, Luiz. Você mora no Brasil, meu amigo, não é? Veja, estude aí se o povo brasileiro realmente tem essa repugnância em relação a corruptos.
Veja aí o resultado das eleições. Muito bem, Luiz, mas vamos deixar isso aí de lado. Você diz aqui que discordou de mim quando eu digo aqui que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi errada. E apenas por um voto, o da ministra Carmen Lúcia, né, que desempatou ali, né, o placar. Estava 5-5, é isso? E a ministra desempatou a favor aí do grupo que defende a prisão do réu já em segunda instância, enquanto ainda existem recursos, né? Muito bem, e você diz aqui que esses ministros lá do Supremo que decidiram a favor da prisão, eles entenderam ali, em seus argumentos, né, que os recursos aí são muitos, não é isso? E que o réu fica recorrendo para não ser punido, não é isso? E isso aí atinge até a prescrição. Ou seja, o fato de o réu recorrer, isso aí é uma grande injustiça, não é? Porque demora muito o recurso, não é isso? Então você acha que aí os ministros, nesse tom, decidiram a favor logo da prisão em segunda instância. O réu fica preso e aí ele recorre preso. Mas ele já fica cumprindo a pena já, não é isso? E você acha isso justo, não é, Luiz? Luiz, uma coisa é justiça, outra coisa, Luiz, é você mudar um texto da Constituição se amparando em justiça ou injustiça. Aí está o erro, Luiz. E você haverá de concordar comigo, Luiz. Luiz, quando você vai analisar um caso assim, de forma jurídica, né, com o teor jurídico, a primeira coisa, Luiz, vamos nos colocar no lugar da pessoa aqui condenada. Pegue um filho seu, Luiz Camargo, vamos pegar seu filho. Pronto, seu filho. Seu filho comete um crime, Luiz. Seu filho aí tem 19 anos de idade, um rapaz maravilhoso. Você ama seu filho, correto? Tudo bem, você ama seu filho. Seu filho comete um crime, Luiz. Um crime de homicídio, por exemplo. Ele mata alguém aí. Vamos dizer, Luiz, que seu filho mate alguém alegando legítima defesa. E aí ele é condenado a si mesmo. E isso, Luiz, acontece. Isso acontece. Ele não consegue provar a legítima defesa, Luiz, mas ele atuou em legítima defesa. E ele é condenado, Luiz. Veja bem, seu filho. Não pense aqui em um político corrupto, não. Seu filho. Sinta a dor. Já diz o ditado popular que pimenta nos olhos dos outros é refresco, não é, Luiz? Então sinta o problema, Luiz. Seu filho cometeu um homicídio. Ele alega legítima defesa. Não consegue comprovar a legítima defesa. Ele é condenado, Luiz. Na primeira instância, um juiz só condena seu filho. Muito bem. Condena seu filho, Luiz, a 15 anos de prisão. Muito bem. Seu filho está solto. Ele respondeu ao processo desde o início solto. Ele tem residência fixa, mora com vocês aí e não foi preso em flagrante. Muito bem, Luiz. Vai entendendo a dor. Seu filho está solto. Ele é condenado a 15 anos de prisão. Muito bem. O que é que ele faz? Ele recorre, Luiz. Se ele tiver dinheiro, ele contrata um advogado particular. Se seu filho, Luiz, não tiver condições para pagar um advogado, ou o trabalho de um advogado, o que é que ele faz? Ele tem a Defensoria Pública de graça do Estado. E excelentes profissionais, todos concursados, todos formados em Direito. E concurso difícil, hein? De provas e títulos. Pois bem, aí seu filho recorre. O tribunal lá, na segunda instância, Luiz, confirma a sentença do juiz de primeira instância. Ou seja, seu filho continua ali e já foi sacramentado ali pela segunda instância. Seu filho realmente deve cumprir a pena. Muito bem.
a pena de 15 anos de prisão, reclusão. Certo, Luiz? Lá na segunda instância. Ora, a Constituição diz uma coisa. Agora, essa decisão errônea do Supremo Tribunal Federal diz coisa diferente. Mudou a Constituição, Luiz. Isso aí não é interpretação, Luiz, porque a Constituição é clara, Luiz. Então veja, seu filho, de acordo com a Constituição, Luiz, seu filho que teve a sentença condenatória confirmada na segunda instância, e seu filho está solto, não há razão alguma para prendê-lo, ele tem residência fixa, é um rapaz que está estudando, cursando aí uma faculdade e respondendo ao processo em liberdade, pois seu filho agora, seu filho pela Constituição, ele continua solto, Luiz. Ele foi condenado na segunda instância, mas ele continua solto, porque não há motivo para isso. O seu filho recorreu contra a decisão da segunda instância, Luiz Camargo. Seu filho recorreu, cara. Seu filho está estudando, trabalhando, vai dormir aí todo dia com você. Boa noite, papai. Boa noite, meu filho. Seu filho é um menino bom, está estudando, fazendo curso aí em faculdade, né? Com 19 anos, 18. E ali ele é condenado na segunda instância. A Constituição diz que não precisa prender seu filho, porque desde o início ele está solto. Ele vem respondendo ao processo com todo respeito. Então não há razão alguma para seu filho ser preso aqui na segunda instância, Luiz. Por que não há razão? Porque ele recorreu, rapaz. Se ele recorreu, esse recurso aqui, Luiz, pode sair vitorioso. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, pode anular tudo, Luiz. E anula. E anula. E isso não é uma coisa impossível, não. É normal anular. Anula tudo. E aí, seu filho preso aqui, Luiz, imagine, seu filho está preso aqui, né? Seu filho está preso. E depois de 8 anos é que o STJ vai julgar o recurso dele. E 8 anos eu estou sendo bom, porque isso demora mais. 10 anos, 11 anos. E seu filho foi preso, olha aqui, seu filho passou 10 anos preso aqui, Luiz. E o tribunal anulou todo o processo. Ou seja, seu filho cumpriu uma pena que não deveria ter cumprido. Você entendeu que injustiça? Essa é a injustiça, Luiz. Veja a injustiça. A Constituição não permite que seu filho seja preso na segunda instância. A Constituição diz assim: bem, o cidadão está respondendo ao processo em liberdade. Está solto, tudo bem? Que ele continue solto até o último recurso que ele tiver. Porque esse último recurso pode mudar tudo, Luiz. Pode anular a decisão da segunda instância, pode anular a sentença do juiz de primeiro grau, pode mudar o regime. Seu filho aqui foi condenado por reclusão aqui, pode mudar tudo isso aqui e passar para um homicídio aí culposo, Luiz. Tudo isso muda. Então, recurso é para mudar uma coisa. Se existe recurso correndo, então existe a possibilidade de tudo mudar, Luiz. E seu filho cumprir logo a pena a partir da segunda instância? A Constituição proíbe isso aí. Agora, a decisão do Supremo Tribunal Federal é que tornou isso possível. Isso é que é injusto. Veja aqui, Luiz. Veja, a Constituição da República Federativa do Brasil sobre a execução da pena, o que é que ela diz? Somente quando não houver mais possibilidade de recurso. Porque o recurso, Luiz, pode mudar. Como é que você vai ser preso, começar a cumprir uma pena, se essa pena ainda não transitou em julgado? Ou se essa execução ainda, esse processo, não transitou em julgado? É uma injustiça, Luiz. Então a Constituição hoje, ela é justa. É uma lei justa. Dizer que a pessoa só pode começar a cumprir a pena só quando não houver mais possibilidade de recurso algum. Aí que é o justo. Aí sim, quando não houver mais recurso, o Estado disse: olha, aqui está, pronto, sua condenação.
não há como mais recorrer. Aí sim é que a pessoa deve começar a cumprir, Luiz. Bote aqui seu filho nessa situação, Luiz, que você vai entender fácil. Muito bem. Você diz aí, Luiz, que um profissional do direito, um ministro aí do Supremo Tribunal Federal, vendo ali que um artigo da Constituição, né, causa injustiça, por exemplo, dizer que o que está na Constituição é injusto, porque o réu fica recorrendo eternamente para não ser preso, e que isso depois, com o tempo, gera a prescrição, o Estado não pode mais punir o réu, porque ele ficou recorrendo, só para ganhar tempo. Alegar isso aí para derrubar um texto da Constituição, é que não pode, Luiz. É que não pode. Você tem aqui o texto da Constituição, que diz lá: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Esse texto aí da Constituição, Luiz Camargo, é claro, ele nem precisa de interpretação. Como já diziam os latinos, em testes, a expressão que agora eu me esqueci, em testes non fit interpretatio, em testes non fit interpretatio, ou seja, o que é claro não precisa de interpretação. Então, Luiz Camargo, veja bem, se um determinado texto da Constituição, esse aí, o de hoje, gera aí uma injustiça, alguém acha que gera uma injustiça, esse texto da Constituição, proibindo a prisão de alguém na segunda instância, se isso é injusto para algumas pessoas, e essas pessoas querem mudar isso, então como é que se faz a mudança? Como é que se muda uma Constituição? A Constituição, Luiz Camargo, é a lei maior do país. Como é que alguém muda um texto da Constituição? Está lá o texto. O texto é injusto para algumas pessoas. Acarreta uma injustiça. Não é isso? Muito bem. Tá. Você quer mudar então o texto da Constituição? Quero. Eu quero mudar. Isso aí é injusto. Só há dois caminhos, Luiz. Por emenda ou pelo poder constituinte. Entendeu, Luiz? Se você acha que um texto da Constituição é injusto para você, se você acha que ele é injusto, então só pode mudar por emenda à Constituição ou pelo poder constituinte, uma nova Constituição. E esse direito aí, que garante a presunção de inocência de um condenado, de um réu, garante a presunção de inocência, esse direito aí, Luiz, ele é um direito que constitui cláusula pétrea. Ele não pode ser extinto da Constituição por emenda, só pelo poder constituinte. Pela emenda não pode, porque é um direito supremo, muito importante. Então, se alguém, até mesmo um profissional do direito, quer mudar um texto da Constituição por achar que ele é injusto, que ele premia a injustiça, meu amigo, só há dois caminhos. Por emenda, aqui, por emenda à Constituição, ou então pelo poder constituinte. Se não for isso aqui, não pode mudar o texto da Constituição. Entendeu, Luiz Camargo? A verdade é essa, meu amigo. Injustiça que eu acho, eu sou condenado por um crime de homicídio, estou solto, trabalhando, tenho residência fixa, desde o início do processo eu estou solto, que eu continue solto até meu último recurso. E não que eu seja preso apenas porque foi a minha sentença condenatória foi confirmada por um tribunal de segunda instância. E aí eu tenho que ser preso por isso. Aí é que é injustiça, meu amigo Luiz Camargo. Porque ainda existe recurso. E aquele recurso pode ainda me favorecer. Você entendeu? Justiça é isso. É você prender uma pessoa
a pessoa começar a executar a pena quando não houver mais recurso algum. Aí sim é que é justiça, Luiz. Muito obrigado aí por seu comentário. Muito obrigado. E até a próxima oportunidade.